Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Olá, moradores! Eu sou a Bia. Eu sou a Letícia. E você está em mais um incrível episódio do Teto para Três Podcast. Uhul! Animação! Tirando a animação do nada, né, galera? Porque, olha, vocês deveriam parabenizar o esforço que estamos tendo para poder fazer esse episódio, viu? Porque não está fácil, viu, galera? Já começamos esse episódio umas 5 vezes. Tombadas de todas as formas possíveis. Faz 2 dias que a gente tenta gravar, mas é isso. Sim. Fé. Mas gente. E eu vou fazer um agradecimento no começo desse episódio, pela 5ª vez. Letícia já até sabe que eu vou agradecer. Amiga, muito obrigada pela indicação de leitura. De nada. Mas, gente, antes de vocês começarem a escutar esse episódio, Teto para Três Podcast no Instagram e no TikTok, @Teto para Três no Twitter e no YouTube, porque sim, estamos por lá também. Gente, isso é uma grande novidade, a gente está muito animada. Essa 4ª temporada, a gente está muito ansiosa para ela, a gente está tão ansiosa com a 4ª temporada que a gente não vê a hora da 3ª acabar. Muitas das coisas que eu prometi que ia mostrar nos stories vão ser mostradas lá no YouTube. A gente tem plano de gravar vlog, de gravar unboxing, de fazer tag, de, assim, várias coisas legais, fora fazer o update dos episódios também por lá. Então não esquece de seguir o Teto lá no YouTube, porque tem coisa muito massa vindo por aí. E agora a gente tá praticamente todas as redes sociais, né? Já temos TikTok, já temos Instagram, já temos Twitter, já temos Discord, agora estamos no YouTube. E daqui o próximo passo é o quê? Voltar para os primórdios do Facebook, amiga? Nossa, já pensou? O Facebook ainda vive? Eis a pergunta. Eu acho que sim. Um dia desse precisei entrar lá e tinha um povo ainda postando. Fiquei horrorizada que aquela rede social ainda tá funcionando. Mas é sobre isso. E é isso, gente. Será que o Facebook vem aí? Mas enquanto isso, lá no nosso perfil do Instagram, você tem o nosso Linktree, que tem todos os links para todas as nossas redes sociais. E você aproveita aí na plataforma de áudio na qual você está nos escutando e nos segue também. E avalia depois que você escutar o episódio, porque isso ajuda a plataforma a entender que é relevante entregar para mais pessoas. Ajuda o teto a crescer, gente. Vem para baixo do nosso teto, que tá incrível. E, sem mais delongas, nós vamos conversar hoje, eu e Letícia, sobre um livro que é fantástico. Acredito que para ambas ele se tornou um grande favorito, mas nós vamos jogar o que? Essa bomba para Letícia, assim, ó, para ela falar logo de cara o que Passarinha, da autora Catherine, um sobrenome difícil, publicado, publicado pela editora Valentina aqui no Brasil, significa para ela. Bom, pela 7ª vez... Mentira, gente, é a 2ª vez que eu estou falando sobre isso. Mas agora eu estou mais preparada, porque na primeira vez Bia tentou me pregar uma peça me perguntando isso do nada. Mas assim, primeiramente, esse livro é um dos meus favoritos da vida. É um livro que eu demorei para terminar ele, porque eu comecei, dei uma parada e nunca mais voltei. E aí um dia voltei do nada, e aí eu engoli ele, li ele inteiro numa madrugada. Primeiro, foi um livro que eu não estava esperando. Eu sabia que era um livro que ia tratar sobre uma personagem dentro do espectro autista, mas eu não sabia das outras temáticas que iam aparecer dentro do livro. Eu via muitas coisas boas sobre essa história, ele já foi muito premiado. Ele é um livro que ele foi publicado aqui no Brasil tem um certo tempo. Eu via só coisas boas sobre esse livro. E aí eu comecei a ler e eu li um pouco. Eu fiquei assim, eu gosto de livro de criança, mas não me prendeu tanto. Mas aí eu fui entrando nessa história e ela foi me emocionando cada vez mais. Eu chorei, uma das raras vezes que eu chorei lendo livros. Me emocionou muito. Eu me conectei muito com a personagem principal, porque eu acho que a autora tem uma sacada muito boa na forma que ela escreve essa história. É uma história que ela vai sendo escrita sem muito
ela é escrita como se fosse uma criança mesmo. Então você compra a linguagem, a forma que é pontuado, não tem muita vírgula, o jeito que é falada a história, tem tipo o caps lock, tem umas palavras que tipo a personagem não fala tipo não. Ela fala não. E aí vem vários as e os assim na palavra, que é para passar bastante o que é que tem dentro desse livro para você se conectar com a forma de pensar da personagem principal. E eu acho que de tudo isso, esse livro foi importante para mim, porque foi um dos poucos livros que eu entendi a forma de pensar de uma pessoa dentro do espectro autista. Óbvio que tem vários tipos de pessoas dentro do espectro, tem vários graus e diferenças, mas foi uma forma de eu entender um pouco melhor, pelo menos, a personagem e essas características que ela tem. E foi muito especial essa leitura para mim. Depois que eu terminei, eu saí panfletando ele para todos os lugares que eu posso e podia, e eu saía falando para todo mundo, entendeu? Então, assim, gente, é um livro que eu gostei muito, ele é um 5 estrelas favoritado. Ele é muito sensível. A maneira como a autora construiu a Caitlin é primorosa, porque a ligação com essa garotinha de 10 anos, que tem síndrome de Asperger, e que não sabe captar o sentido. Ela fala muito isso ao longo do livro, porque ela não consegue captar as emoções, ler o que a pessoa está transmitindo ali. Por mais que ela te encare, ela tem dificuldade de entender se você tá feliz, se você tá triste, se você tá com raiva. E mais do que isso, a gente vai conhecer essa garotinha num momento muito vulnerável. Ela acabou de perder o irmão dela, o Devon, as coisas muito no cru, e é muito fofo ao mesmo tempo em que é triste. Faz sentido isso? Eu acho também que criança é cruel por criança não ter ainda todos os manejos sociais adequados. Adequados não, os manejos sociais para ter uma construção melhor de como lidar com as coisas. Criança é cruel pelo fato de ela ser sincera, não que ela é cruel porque ela é ruim. E aí, isso é muito nítido no livro também. Porque você entende que, tipo, vários personagens dessa história, eles não sabem como lidar com a Caitlin, porque eles não sabem, não têm contato com pessoas neurodivergentes, eles não têm bons exemplos dentro de casa, os pais não ensinaram que você deve respeitar as pessoas, apesar de se elas são diferentes ou não. Então, assim, eu vejo como ai, gente, é muito difícil de apontar, assim, porque, tipo assim, você fica chateada com as outras crianças, mas ao mesmo tempo que, pelo menos eu, no lugar de adulta, eu consigo compreender a complexidade que é você não saber como lidar com determinado assunto, você tendo, sei lá, seus 5, 6 anos, 7 anos de idade, e você tendo que ser, né? Eu me coloco até de quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança muito quieta, nunca fui a criança que gostava de tirar brincadeira besta com ninguém, eu nunca fui a criança bullying, não quer dizer que eu nunca dei uns tapas aí numa galera aí na escola, mas geralmente eu fazia isso quando eu tava me defendendo. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu eu fazia natação com um rapaz, que hoje em dia deve ser rapaz, na época era uma criança, que ele tinha, eu não sei qual a deficiência que ele tinha, mas ele era uma criança portadora de deficiência. E eu lembro que eu não ficava muito perto dele, porque eu não sabia como lidar com o fato de estar junto com uma pessoa diferente de mim. Porque naquela época que eu era criança, se hoje em dia não se fala sobre neurodivergências e sobre deficiências e afins, imagina lá no começo dos anos 2000, né? Então, eu conseguia me colocar no lugar de algumas crianças, outras eu ia mesmo pro lugar, era uma galera aí meio paia. Mas em algumas crianças eu entendia que às vezes era o desconhecimento, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abrir muito o olho quando a gente está criando crianças para uma sociedade, da gente conseguir passar esse recado de que as pessoas, elas são
diferentes e tá tudo bem elas serem diferentes e que a gente precisa respeitar as diferenças, porque todo mundo é diferente de todo mundo. Então eu acho que assim, livros como esse, eles conseguem passar muito essa imagem de como a gente deve ensinar as crianças a lidar com o novo, a lidar com outras pessoas, porque no final das contas todo mundo tem suas peculiaridades. Só que algumas Sim, são aceitas mais pela sociedade do que outras, né? sim. Eu acho que hoje a gente é privilegiado em questão de termos muito mais acesso à informação, muito mais sobre o autismo e as síndromes dentro do espectro, né? Que o autismo se desdobra em muitas outras ramificações. No momento, a gente pode educar as nossas crianças de uma forma que elas estejam mais preparadas para lidar com um coleguinha, para lidar com um parente, porque também hoje a gente vê muito mais pessoas tendo diagnóstico, que por muito tempo não se tinha, não se sabia lidar com isso. Entrava no lugar do estranho, do esquisito, né, da pessoa esquisitona. E hoje não, hoje a gente entende o que é isso. E a Lê falou uma coisa muito interessante, é diferente, ou eu não entendo, que aquela pessoa não está sentindo. Então, o que a gente está transmitindo para a pessoa só e o que ela está sentindo. E a gente às vezes julga por não ver a expressão que quer ver, ou por não ver o comportamento que quer ver, como se fosse uma regra, como se não existissem ou diferenças. E isso não invalida ou não me torna melhor ou pior, menos ou mais. E, gente, esse livro, ele abre realmente a nossa cabeça. Ele faz com que a gente perceba a nossa volta com um olhar um pouquinho diferente, até com um olhar de mais carinho mesmo, de mais acolhimento, de mais abraço. E eu fiquei encantada, porque a Caitlin é uma garotinha de 10 anos e ainda assim ela conversa com qualquer idade. Eu acho que esse livro não tem uma classificação indicativa. Ele quase que entra como ali um mais 10, né, amiga? Um mais 10, mais 12. Eu acho que ele é mais 10 por conta dos assuntos que ele Dos aborda. assuntos. Eu acredito também que eles sejam mais 10. Eu não verifiquei, gente, mas eu acredito que é isso, mais 10. E eu fico pensando no quanto seria interessante trabalhar este livro dentro de uma sala de aula. E como seria interessante você colocar os alunos para ler e fazer com que eles falassem como que esse livro atravessou eles, de alguma forma. Eu tenho certeza que a gente teria as mais diversas opiniões. Eu vou fazer isso com as minhas sobrinhas. Elas têm 9 anos, mas todo final de ano eu dou livro para elas, porque eu sou a tia que incentiva. E eu vou comprar passarinha para elas, gente. E eu vou fazer questão que elas leiam e que elas conversem comigo sobre este livro. Criança lendo uma criança e como elas percebem essa história hoje. E de modo geral, porque o livro a gente está trazendo a Caitlyn como ponto central, mas a gente também tem um outro personagem que é um personagem que pratica o bullying, ao mesmo tempo dele tá agindo daquela forma, os conflitos que esse garoto está enfrentando também, porque ele tá na posição do parente do atirador. E como as pessoas meio que nos associam por tabela, respinga no próximo, né? Na pessoa que é teu parente. Ele é primo do atirador, de um dos atiradores do atentado, e todo mundo o trata como cruel, como ruim, como se ele fosse uma extensão daquela pessoa. E o garotinho, que também é uma criança, também tá tendo que lidar com isso. E para você ver quanto essa obra é pequenininha, ela tem 224 páginas, com uma diagramação super confortável. E mesmo assim, gente, você tem camadas e camadas e camadas de uma história que é complexa. Eu não sei falar essa palavra. De uma história que é complexa e interessante, e sensível, e inteligente, e é perspicaz. É impossível a gente ler esse livro e não sentir
na pele, ou sentir ali no coração, ou você associar e pensar que o quanto é atual. Para mim, esse livro ele tem que se tornar um clássico, porque ele vai sempre conversar com todo mundo em determinados momentos, pelos assuntos que ele traz e como ele traz esses assuntos. Eu sou apaixonado por essa história. Porque o livro, a gente está falando de vários assuntos soltos, é só para fazer um storytelling assim de, né, é um livro que ele vai contar a história da Caitlyn que está tentando encontrar um sentido na verdade ela está tentando encontrar um sentido para a vida, porque ela está tentando lidar com o luto que foi perder o irmão mais velho. Então a gente vai ter vários núcleos individuais de pessoas, de personagens tentando lidar com a situação, que tem a Caitlyn, que é a personagem principal, a narradora do livro, que é a criança que está dentro do espectro autista, ela tem 10 anos e ela vive com o pai. Tem o pai da Caitlyn, que está tentando lidar com o fato dele ter perdido um filho de forma prematura e violenta dentro desse atentado na escola. E tem toda a questão dele ter que cuidar da Caitlyn e ser um pai presente, ser um pai que, né, consiga suprir as necessidades emocionais que ela está sentindo no momento, por conta que ela também perdeu um irmão, né? Aí a gente tem também a Caitlyn dentro da escola, ela frequentando esse ambiente que tem várias outras crianças, então no meio dessas várias crianças tem o bullying lá, o cara que é a criança que sempre mexe com ela, e ela não sabe como lidar. Tem a orientadora da escola, que é uma espécie de professora barra psicóloga, que ela vai sempre na hora do intervalo lá conversar com ela. Tem outro personagem também que ela acaba virando amigo, é um menino mais novo, ela sabe, ela consegue lidar melhor com crianças mais novas do que ela. Então, assim, são vários personagens que estão vivendo rodeados ali pelo esse grande monstro que é o atentado que ocorreu na escola e que foi uma das vítimas, o irmão da Caitlyn. Isso. Então, você tem muitas nuances dentro desse livro. Tem muitas pessoas para você lidar dentro desse livro. Muitas histórias para você lidar dentro desse livro. Por isso que eu acho que é um livro tão grandioso, porque, como a Bia falou, em 220 e poucas páginas, 240 páginas, né, amiga? Isso. Ele consegue passar por várias personagens e você consegue ir entendendo o individual de cada pessoa. E por isso que eu acho que a mensagem mais clara que fica desse livro é o você lidar com o fato das pessoas serem diferentes. Tanto a Caitlyn quanto que é uma pessoa neurodivergente, as pessoas já enxergam ela como diferente automaticamente por ela não agir como uma pessoa neurotípica, que é uma pessoa que não está dentro de nenhuma, não está, né, não tem nenhuma doença mental ou não está dentro de nenhum aspecto aí de autismo e tudo mais. Então, ela já é vista como a diferente, mas esse livro mostra que cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa lida com a dor da sua forma. Então, você vai ter a Caitlyn, que ela não sabe como lidar com o luto, o que é que ela vai atrás? Ela vai atrás de entender o significado das palavras, ela vai tentar viver situações que façam com que ela tente processar de uma forma melhor esse luto que ela passou. Mas a gente também tem a forma que o pai lida com esse luto. É um luto mais triste, é um luto que ele fica mais recluso, ele não consegue fazer ser o mesmo de antes, ele não consegue lidar com os afazeres da casa como ele lidava antes. Então você vai ter esse pai, assim, que ele vai estar bem debilitado por conta de todas as tragédias que aconteceram. Mas em contrapartida, você também tem um amigo da escola, o amigo da escola não, o cara que vai praticar o bullying maior com a Caitlyn, que ele também está lidando com o luto de alguma forma, que é o luto dele ter respingado nele uma coisa que ele não tinha nada a ver, que eram as dores das pessoas que foram jogadas em cima de uma criança, que não tinha nada a ver com isso, e como ele está aprendendo a lidar com aquilo. Ele já lida mais com a raiva, ele lida com a tristeza. Então, assim, eu acho que esse livro é um grande livro sobre luto
e como o luto impacta na vida de cada pessoa e como cada pessoa consegue lidar com isso. Algumas pessoas, como a Caitlyn, vai tentar fazer várias coisas para preencher o dia e várias ações para homenagear aquela pessoa que perdeu, mas também vai ter pessoas que vão ficar na cama e não vão conseguir levantar e vão lidar de uma forma mais depressiva, mas também vão ter pessoas que vão ficar com muita raiva por tudo que aconteceu, então elas vão se tornar pessoas mais agressivas, pessoas mais rudes. Então, assim, o foco principal e o mais óbvio é entender que a Caitlyn é a pessoa diferente da história, porque ela pensa diferente, ela age diferente das outras pessoas, ela tem suas peculiaridades, ela tem sua forma de ver o mundo, que é uma forma diferente, mas principal é mostrar que cada pessoa também é como a Caitlyn. Só que o jeito que a Caitlyn é mal visto pela sociedade. Por isso que eu falei lá no começo que o errado, que a Bia falou que tinha uma certa tristeza quando você vê a Caitlyn. Mas a tristeza não é a Caitlyn em si, é como as pessoas lidam com ela. As pessoas não sabem lidar com o fato delas terem pessoas ali que são diferentes. Então, a diferença aí é que um tipo de gente diferente é aceito e o outro não. Então é muito legal você conseguir perceber isso, de que sim, todas as pessoas, elas têm suas peculiaridades, elas estão lidando com as coisas da forma que elas conseguem, e que não é porque a Caitlyn está dentro do espectro autista que ela é a diferentona que não é normal. Todo mundo é normal, mas cada pessoa é diferente. E vão ter pessoas que vão ter necessidades e formas de olhar o mundo diferentes das outras. Assim como eu tenho as minhas, assim como a Bia tem as dela, a Caitlyn é retratada dentro das peculiaridades que ela quer. Eu não estou aqui romantizando a vivência de pessoas autistas no mundo. É uma vivência sofrida por conta da falta de aceitação da sociedade, pela falta, às vezes, de tratamento adequado junto dessas pessoas por uma sociedade que não consegue dar o suporte para todas as pessoas que precisam, não consegue dar um suporte efetivo para todas as pessoas que precisam. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente olhar pertinho de cada pessoa vai agir e vai entender o mundo de sua forma. E só quem sabe como a gente age, como a gente sente as coisas, somos nós mesmos. E eu acho que esse livro deixa muito claro, entende? Exato. E no final do dia, no final da situação toda, a grande lição que eu aprendi com esse livro é que todo mundo é diferente, todo mundo tem que lidar com as coisas da forma que consegue, ninguém raros casos, mas quase ninguém faz coisas erradas porque quer. Às vezes a pessoa não está sabendo lidar ali com a situação que ela está vivendo e tudo mais, mas a parte mais legal desse livro é entender que, tipo, o que está mais errado é o fato das outras pessoas não aceitarem que cada pessoa é diferente e não a diferença que essas pessoas têm umas das outras. Sim, eu acho que no fundo é sobre isso, né? Sobre compreender melhor uns aos outros, independente de como eles são ou deixam de ser. E esse respeito das diferenças, que por mais clichê que possa parecer, ainda é o principal pilar. Respeite as diferenças. Aquilo que é diferente de você pode te completar de alguma forma e pode te ensinar. Então, é uma questão de compreensão, de como você percebe o próximo e como você faz com que esse próximo também te perceba. E gente, dá para conviver perfeitamente bem dessa forma, sabe? Se a gente tivesse esse cuidado de como a gente percebe o outro, de como a gente compreende o outro. E uma coisa que é muito legal, e a Lê já trouxe isso, é a forma como a Caitlyn usa as palavras. Ela é apaixonada pelo dicionário. As palavras têm uma forma muito bonita na vida dela, a forma como ela usa as palavras no dia a dia, o quanto é importante para ela. Ela de fato pega aquela palavra, vai no dicionário, procura o significado e dentro daquela frase ali, dentro daquele literal mesmo, ela busca um sentido.
e uma compreensão para aquilo. E uma palavra que ela vai usar muito aqui no livro é desfecho. E até essa palavra ganhou um novo significado, um novo tom para mim. E é muito bonito como ela vai usar isso aí para entender o que tá acontecendo com ela, em paralelo, em como ela quer que o pai dela também sinta o significado disso de alguma forma e como ela vai estender isso para os outros à volta dela. Porque ela é uma garota com percepções únicas e ai, gente, é uma leitura que pulsa. Eu acho que é isso. Você lê e aquilo vai te pulsando. É muito sensível. Eu não encontro outra palavra. Eu acho que eu falei sensível nesse episódio umas 50 vezes. Eu No acho que, final. acima de tudo, é um livro que ele agrega muito. Ele não é um livro que você vai ler até o final e vai passar despercebido. Uhum. 100% despercebido. Eu acho que se você ler com atenção e tudo mais, pelo menos uma coisinha ali vai impactar em você de alguma forma. Seja de forma positiva, seja de uma forma que você vai ficar triste com algo, seja num lugar de aprendizagem, que você vai lá e você aprende algo que você não sabia, algo que você não percebia e com o livro você percebe. Eu acho que é uma leitura que não dá para você sair dela sem você ter acrescentado em si mesmo algo, entende? Eu sei que para algumas pessoas vai ser um livro qualquer, Uhum. mas tudo bem, acho que literatura é isso, cada pessoa tem uma diferença, mas eu realmente acredito que não tenha como passar 100% despercebido. Seja um livro que você não aprenda nada com ele, sabe, assim? Sim, eu tenho essa mesma percepção. Para mim, é impossível você ler este livro e sair dele da mesma forma de quando você iniciou a leitura. Alguma Uhum. coisa, por menor que seja, igual ela falou, por minúscula que seja, às vezes é uma fala, às vezes é uma cena, alguma coisa vai, de certa forma, mexer em você ali, ou vai te abraçar ali, trazer um conforto, porque tem isso também, às vezes a leitura traz essa identificação com alguma situação e aquilo ali vai ser uma pulguinha que você vai lembrar para sempre. Não tem como você ler Passarinha e sair dele da mesma maneira, não tem. Tu Uhum. vai se sentir diferente em relação a alguma coisa. E seja pela forma sensível como a autora traz e a escolha das palavras e a forma como o significado daquela palavra vai construir uma cena. É um livro de trajetória, é um livro de uma personagem que ela está aprendendo a lidar com dores que ela nem sabia que ela poderia ter daquela intensidade, que é o fato dela ter perdido um ente muito querido. E tem toda essa trajetória junto com o pai dela, que é uma trajetória muito bonita, ao mesmo tempo que é uma trajetória difícil. Uhum. Vale lembrar, gente, que esse livro não é um livro, por mais que ele seja leve, ele não é um livro assim, ele vai tratar de assuntos muito pesados, ele vai tratar de um pai que perdeu um filho num massacre numa escola, que é baseado num massacre. A autora, se eu não me engano, ela fala que Uhum. baseado num massacre que Baseado no massacre existiu. real. É. Pronto, massacre de 33 pessoas na Virginia Tech University, em Isso. Blacksburg, Virgínia, no dia 16 de abril de 2007, que foi um evento e ela se baseou nisso para poder criar essa história. Não é um livro leve, mas é um livro bonito. Por mais que Uhum. ele seja muito devastador, ele é um livro muito bonito, porque eu acho que é muito bonito você conseguir passar essa trajetória com a com a Caitlin, de conhecimento, dela entender coisas novas. Então a Caitlin, ela aprende muito. Não só mostra os personagens aprendendo de forma melhor como lidar com as diferenças da Caitlin, a entender e ter mais empatia pela forma que ela vê o mundo, mas também de ver a Caitlin entendendo como as outras pessoas enxergam o mundo. Também é um Isso. ponto muito importante do livro, e isso muda muitas as coisas nela. Muitas ações que ela tem durante o livro, algumas
coisas que ela fazia, ela deixa de fazer, ou coisas que ela não faria, ela passa a fazer de acordo com o conhecimento que ela vai adquirindo nesse processo que ela tem de tentar se curar desse luto que ela está sofrendo pelo irmão. E eu acho uma coisa muito bonita que a Caitlin, ela ama desenhar. Ela ama desenhar, só que ela só desenha em preto e branco, que são cores que ela gosta, porque é cores que não tem muita nuance, ela gosta disso, de serem cores muito que contrastam e são sólidas, é muito nítido saber o que é o preto, o que é o branco, não tem aquele meio termo. Para ela, como ela tem uma certa dificuldade de entender nuances, ela entende as coisas de uma forma mais literal, o preto e o branco para ela são a forma favorita que ela tem de desenhar. E uma das coisas que ela aprende, que é uma das coisas que eu chorei no final do livro, que tem uma cena que ela vai pintar e tudo mais, ela aprende a apreciar e usar cores. É uma metáfora, eu acho, que se faz para marcar essa aprendizagem, essa curva de aprendizagem que a Caitlin tem no decorrer dessa história. Dela também aprendendo com os outros, não só os outros aprendendo a lidar e a entender e ter empatia pela forma que ela é, mas também ela aprendendo com as outras pessoas como ela pode entendê-los melhor e como ela pode pegar coisas dessas outras pessoas para usar na vida dela, porque vai fazer bem. Então, assim, é muito bonito toda essa parte e é muito a mensagem de a gente não pode isolar as pessoas ou não querer se relacionar com as pessoas só porque elas estão tão diferentes da gente. Porque quando a gente se relaciona com o diferente, a gente aprende muito. Não só a gente aprende, como a gente ensina também. Porque se você só fica naquela mesma coisa, todo santo dia com aquelas mesmas pessoas, naquele mesmo mundo, você não consegue expandir seus horizontes. Mas no momento que você encontra o diferente, o novo, você, além de você conseguir aprender, você também consegue passar as coisas para frente. E é algo que acontece muito nesse livro. A Caitlin não só consegue aprender com várias pessoas que passam pela sua vida nesse processo que ela está tentando lidar com esse luto, como ela também consegue ensinar muitas coisas. As pessoas aprendem muito com ela. Então, isso também é uma coisa que dá um quentinho no coração, que dá uma certa esperança. Eu sei que não é muito realista, às vezes, na vida real, muitas pessoas vão sofrer muito preconceito, muitas pessoas não vão ser tratadas da forma que deveriam ser tratadas, com respeito no mundo que a gente vive, mas no livro é algo que dá uma esperança, dá um quentinho no coração e deixa a gente muito alegre e feliz. Sim, eu acho que tem um outro ponto que para mim grita na história, é a coragem dela. Porque ela arrisca, ela sai da zona de conforto dela, por mais difícil que seja, porque ela sabe que aquilo tá incomodando, ela sabe que aquilo tá dando uma dorzinha de recreio, que é uma dorzinha que ela fala, que é o incômodo do recreio, e quando você lê o livro você vai entender essa referência, e ao mesmo tempo ela se dispõe, ainda que com muita relutância no começo, em dar passinhos para fora da zona de conforto dela. Ela é extremamente persistente. E aí tem até uma hora que ela fala, persistência é uma das minhas qualidades. Será que ela fala isso para orientadora dela, para orientadora, terapeuta ali, a pessoa que trabalha. Brooks. Isso, a senhora Brooks. Que ela fala assim, será que a senhora Brooks é igual a mim? Porque ela também é persistente. Então você vê como ela percebe as pessoas e como ela se percebe. E aí você vê ela fazendo essa curvinha, ela saindo da zona de conforto dela, indo arriscar. E isso demanda muita coragem. Gente, sair da zona de conforto demanda uma coragem, uma força. Porque é muito difícil mesmo. Você sair daquele lugar que te abraça e que não te oferece risco e você ir para um lugar que desconhecido de certa forma, e ela vai fazer essa curvinha de sair da zona de conforto dela e de arriscar e de tentar, e esse momento é bonito, e essa parte da cor que a Ale falou, tem um marco ali, isso aí meio que fecha, ela saindo da zoninha de conforto dela e tudo mais, essa coragem que ela tá precisando ter, essa persistência que ela tá precisando ter, e como isso vai impactar ela.
Então, também é um livro sobre coragem, sobre você não se permitir ficar ali naquele lugar e como você se abrir para fora daquilo que sempre te confortou é positivo. Porque a gente tem muito Uhum. medo de fazer isso. Porque Uhum. porque às vezes dói, porque às vezes incomoda. Então, ver isso através do olhar dela ali, de uma criança, também me trouxe esse lugar de eu olhar e pensar assim: caramba, às vezes só preciso persistir um pouquinho mais, sabe? Às Uhum. vezes é só um passinho mais. Então é genial, porque você vê como você pega uma situação ali de dentro do livro e você consegue aplicar aquilo ali na tua própria vida, mesmo você sendo um adulto. Então é muito interessante mesmo toda a construção dessa história. É É isso, né? maravilhosa. Acho que é isso. Eu sempre recomendo, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Uhum. Eu tenho muita curiosidade para ouvir a opinião de pessoas dentro do espectro autista em relação a esse livro, porque a minha percepção que eu tenho é que ele é um livro muito bem feito, muito bem escrito, mas eu posso estar errada, afinal, eu até sou neurodivergente, mas eu não estou dentro do espectro autista, e aí eu, né, pelo que eu sei de como é as Uhum. coisas, eu acho que é um livro muito bem feito. Mas eu vou ver se tem a análise de pessoas dentro do espectro sobre esse livro e talvez de profissionais. Eu vou fazer minha psicóloga ler esse livro, porque ela sempre estuda bastante sobre pessoas dentro do espectro autista, ela trabalha também com isso, e aí eu queria saber a opinião dela sobre esse livro, eu vou mandar ela ler. Mas assim, gente, eu acho que você tem que ler para você tirar suas próprias conclusões. É um livro muito legal, é um livro curtinho, é um livro muito rápido, e que eu acho que ele passa 100% todas as nuances da personagem de uma forma muito legal pro leitor. Então, assim, muito obrigada, à editora Valentina, por ter trazido essa obra para o Brasil, que é um livro que eu acho que ele tem muito a agregar para as pessoas, sabe? É um livro que ele tem muito a ensinar e vai fazer muitas pessoas questionarem, entenderem as diferenças dos outros e talvez entender que o problema geralmente é do mundo e não das pessoas em si. Às vezes o mundo que quer Exato. que a gente esteja dentro de uma caixa, nos comporte de determinadas formas e não a gente que é o problema, tá? Uhum. Então, eu acho que é isso. Só tenho mesmo a falar, recomendo esse livro. Espero que você leia, se você não leu ainda, e se você leu, comenta com a gente o que é que você achou. Assim, foi uma experiência maravilhosa Uhum. e é isso. Eu concordo com a Lê, gente. Eu acho que o que a gente tinha para falar realmente é isso, porque não tem como você falar muito mais, porque ela é muito mais uma obra de sentir. Você vai lendo e você vai sentindo e você vai percebendo e você vai tendo compreensão e aí a tua visão muda um pouco e aí você passa a olhar o seu entorno e isso é muito legal dentro dessa narrativa e o que este livro é capaz de fazer com a tua própria Uhum. visão de mundo. Então eu recomendo muito. É um livro que, como eu disse, eu vou panfletar bastante. Eu vou fazer questão de passar para as minhas sobrinhas, de atuar para a única escola da minha cidade. Porque é uma Uhum. leitura que eu acho que precisa ser lida. É um livro que precisa ser lido, tanto para o adulto, mas eu acho que ali para um jovem seria sensacional ele fazer uma leitura deste livro, ali naquela fase dos seus 12, 13, 14. Eu acho que é o momento perfeito, então eu vou indicar muito, muito, muito mesmo. Mas que nem eu que li no auge dos meus 33 anos, me bateu de uma maneira incrível, se tornou um favorito. Então, é um livro que não tem realmente, de fato, uma idade. E é uma leitura que, apesar de todos os temas complexos, consegue ser leve e muito bonito. Ainda consegue ser fluido. Ainda, sabe, te entrega muito mais do que você está esperando. Porque às vezes a gente falando aqui, a gente não faz jus ao que esse livro é capaz de fazer quando você lê. Então, a única forma é você lendo. Então, leia a Passarinha. Vai Então sair um é isso. vídeo no YouTube Sim. que eu fiz desse livro, que eu participei de uma gincana, um negócio assim, nem lembro o que era. Era um desafio que era Isso. para indicar um livro favorito e eu indiquei esse.
E E vocês caso precisam ver você esse escute vídeo. esse episódio, você entre lá dentro do YouTube do Teto, que eu vou postar o vídeo. Vai ter o nome vai ser Passarinha. Uhum. E quando eu postar, a gente vai divulgar nas redes sociais, lá no Instagram e tudo mais. Sim. Gente, vocês precisam ir lá ver o vídeo, de verdade. Então, você escutou esse episódio, você precisa ir atrás do vídeo, porque tá lindo, tá? E leiam Passarinha. E vamos para o nosso quadro, Teto Indica. Uhul. Amiga, o que você quer indicar hoje? Cara, eu vou indicar. Olha, eu li bastante coisa ultimamente. Li livro por meiagem, então por isso eu li bastante livro. Um que não é asiático, mas eu achei bem legal também, que é Clube do Livro dos Homens. Hum, Gente, eu só ouvia muita coisa ruim sobre esse livro. E eu fui ler achando que ia ser a maior bomba de Chernobyl. Pensei que eu estava me encontrando com um after da vida. Mas não, é um livro super ok. Ele não é assim, uau, super profundo, super divertido. Eu que namoro um homem cis, não tem como você olhar aquilo. Eu acho que o problema é que tem muita gente que não se relaciona com homem cis e deve achar que aquilo ali são problemas muito absurdos que não acontecem na vida uhum. real. Gente, venho aqui lhe falar que é meio que daquele jeito mesmo, viu? Uma tristeza, mas tem uns negócios igual, óbvio que o meu digníssimo não é igual o personagem do livro, porque senão eu não estaria no relacionamento, né? Óbvio que não, mas em algumas coisinhas ali, tem a cena da toalha para quem leu, que as filhas deles passam mal e ela pede uma toalha e ele não sabe onde tá a toalha. Gente, isso é se relacionar com um homem cis, tá? Ele não vai saber onde tá a toalha, ele é meio assim, avoado da cabeça. Triste, sad but true. Entendeu? É triste, mas é verdade. Assim, ele é um livro que vai contar a história do protagonista, que eu nunca lembro. É Gavin, pronto, lembrei. O Gavin e a tia, que é a esposa dele. E é um livro que vai contar a história desse personagem, que ele se vê num momento onde a esposa pede o divórcio dele depois de um acontecimento aí. E o livro vai ser ele tentando reconquistá-la. Mas como é que ele vai reconquistar ela? Ele acaba que é chamado para participar de um clube do livro dos homens, onde pessoas que estão no mesmo time que ele, porque ele é jogador de beisebol, que estão no mesmo time que ele, alguns amigos, empresários das pessoas desse time, tem Uhum. esse clube na qual eles pegam livros de romance para ler e tentar tornar-se homens melhores. Eu acho essa premissa genial. Eu vi muita gente reclamando que tinha poucas partes do clube do livro. Gente, eu não achei, porque, tipo, você tem até as partes da história que eles estão lendo dentro do clube do livro, você tem começo, meio e fim da história que eles estão lendo dentro do clube do livro, dentro do outro livro, então é um Inception, entendeu? É um livro que tá dentro do livro que o personagem principal tá lendo. Então você tem um desfecho dessa história. Tiveram várias reuniões deles discutindo o livro, porque o que Uhum. acontece, eu acho que as pessoas acharam que iam ser vários livros super complexos que eles iam ler, mas na verdade eles pegam um livro, o pessoal do clube pega um livro parecido com a história que ele tá passando na vida real, então é a história de uma pessoa que casou, e aí ele tá lá tentando reconquistar a esposa, porque ele fez um negócio que foi errado, e é a mesma história parecida, então eles vão discutindo esse livro que ele leu no decorrer do livro inteiro. Eu achei um livro legal, rápido, divertido. Eu Uhum. dei 4 estrelas, se eu não me engano. E eu recomendo as pessoas lerem. Eu estou bem ansiosa para ler o segundo livro, porque foi muito rápido, e eu estou ansiosa para saber como vai ser a história dos outros personagens. Eu achei muito legal o fato deles trabalharem deles não trabalharem só o fato do nossa, que homem horrível, olha como ele é um péssimo marido, mas também trabalhar as problemáticas que a esposa dele tem. Não é nem as problemáticas que ela tem, mas as questões que ela tem também. Então é um livro, sim, gente, recomendei para vocês. Ele foi publicado pela editora Arqueiro. E é isso, fica aí essa indicação.
Eu vou, antes de trazer a minha dica, eu quero reforçar para vocês que teve um episódio que eu mencionei que eu estaria lendo este livro, e se ele fosse bom eu ia voltar para falar, que é o Na Casa do Marcerúlio. E, gente, ele é tudo o que ele prometeu e mais um pouco. Então eu só queria dizer isso para vocês. É uma indicação que eu permaneço indicando. É uma história linda, com representatividade, maravilhoso. Olha, tem crianças que são super diferentes, porque são criaturas mágicas. É incrível, do começo ao fim. Então, eu só reforço, muito legal. Porque hoje eu vou trazer... Se for ruim, Bia, se for ruim... Olha, eu comprei Marcerulha, porque Fabiana Beatriz ficou me panfletando sem parar esse livro, falando que eu ia amar, que era maravilhoso. Paguei R$ 40 nele, entendeu? E se for ruim, eu vou jogar ele com tanta força que vai sair de Fortaleza e vai bater lá em Paudalho. Fica com essa dica. Jesus, socorro! Não, amiga, mas vale. É 5 estrelas. É maravilhoso. Hoje eu vou indicar Fale, da autora Laurie House Anderson. Esse livro eu vou ler, ele também chegou para mim da editora Valentina. Até parece que esse vídeo é publi. Não é, mas poderia ser. Alô, editora Valentina! Valentina, anota nós! Nota a gente, Valentina. Olha, milhões, hein? Esse conteúdo aqui. Este livro, Fale, comunicação, é bem assim. Um olhar cortante, sem filtros, um grito de alerta sobre a crueldade e a violência que permeiam o cotidiano escolar. Emocionante e inesquecível. Então, assim, acho que ele tá meio ali conversando um pouquinho com passarinha. Estamos num ambiente escolar, fala sobre bullying, ele tem um pouco de diferença, né? Mesmo ambiente, mas com suas diferenças. Então eu tô bem animada para ler esse livro, ele também é bem curtinho, também é na casa das 200 e poucas páginas, e eu tô com um bom pressentimento para esse livro, gente. Então, se for bom, no próximo episódio eu falo para vocês. E sabia na temática escola de crianças. Sim. É o tema do mês. É o tema. Começou lá com o Marcerulho. Foi. É isso. Arrasou. É isso, gente. Não se esqueça de seguir o Teto nas redes sociais, de ir lá conferir o vídeo que a Lê vai postar no YouTube, Passarinha, vai lá conferir. Aproveitem as dicas desse episódio, aproveitem o livro que foi o tema deste episódio, porque vale muito, muito mesmo, gente. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês vai lá na fotinha no nosso Instagram e comente: amei esse episódio, vou ler Passarinha. Lá na fotinha, vai lá no episódio, gente. E é isso. É isso. Não temos mais o que falar. Um super beijo. E até a próxima.